Nesse vídeo eu vou construir uma API aí em C Sharp usando o framework aí .NET, mais especificamente o ASP.NET. Eu vou procurar aqui explicar da forma mais clara que eu puder. Nós vamos passar aí por toda a estrutura da API, vou explicar cada arquivo e tentar explicar aí cada linha de código que eu achar importante aí, beleza? E para você conseguir acompanhar aí, minimamente você tem que saber um pouco de programação orientada a objeto, um pouco de lógica de programação, obviamente, e banco de dados. Acredito que com esses conhecimentos aí você vai conseguir acompanhar, entender a lógica e o que a gente vai construir aqui passo a passo, fechou? Fiz um roteiro aqui na plataforma Miro para a gente não se perder e ficar passo a passo aqui, visualmente também, não só a gente utilizar o Visual Code, né? E primeiro momento aí eu deixei essas 4 tecnologias que são as ferramentas que nós vamos utilizar para construir esse projeto. Eu vou fazer tudo no VS Code, né, que é um editor de código. Então, se você usa outro aí, eu sugiro que você baixe o VS Code. Eu vou deixar todos esses links na descrição aqui, tá? Sugiro que você baixe para a gente não ter divergência aí na hora de construir alguma coisa, rodar algum comando no prompt de comando e tudo mais. Então seria interessante que você usasse o mesmo que eu estou usando. Vamos usar a última versão do .NET aí. É só baixar, clicar no link do tanto o VS Code quanto o .NET, é só clicar no link, ó. Já vai cair aqui direto no site, clica aqui para baixar, ele já vai reconhecer aí automaticamente seu sistema operacional, qual versão você deve baixar. Só baixar o SDK, instalar normalmente, como qualquer outro programinha aí, next, install, bem tranquilo. O VS Code também, então não vou fazer esse passo a passo aqui no vídeo. O SQL Server também a gente vai precisar, o SQL Server você vai baixar a versão aqui, essa versão Express, tá? Então é isso, você vai baixar esse Express aqui, ó, só clicar baixar agora e também next, abrir o setup lá e instalar, não tem segredo, tá? Então são essas 4 coisas que a gente precisa instalar aqui. O Ent Framework a gente vai instalar já no prompt de comando, por linha de comando mesmo, fechou? Então os pré-requisitos aí são essas 4 ferramentas. Tem o Swagger também, que eu vou explicar mais pra frente, mas ele é bem tranquilinho, não é nada demais não. O Ent Framework também, que é um Object Relational Mapper, né? Eu vou explicar quando a gente for usar também para ficar claro, com um exemplo prático, ao invés de tentar explicar aqui uma coisa mais abstrata, sem exemplo, do nada. Então, quando a gente for manipular e utilizar o Ent Framework, eu vou explicar para que ele serve e como ele funciona. Fechou? Então, primeiro momento aí, vamos criar nossa pasta de projeto, né? Vou fazer tudo pelo Visual mesmo aqui, Visual Studio Code, tá? Deixa eu colocar ele na resolução da tela certinho aqui. Então aqui, primeiro momento, vamos criar uma nova pasta aqui para o nosso projeto. Vou criar aqui na área de trabalho mesmo, mas fica ao critério de vocês. Vou criar aqui, vamos fazer uma API de cadastro de clientes, vai. Cadastro clientes, fechou? Então já está criada a nossa pastinha aí. Vamos selecionar essa pasta então, cadastro de cliente, que é o nosso projeto. E vamos abrir o terminal aqui mesmo do VS Code, tá? O prompt de comando do Windows mesmo, geralmente aqui no VS Code. Dá para abrir aqui, ó, new terminal. Já vai abrir aqui. Então a gente já tá na nossa pasta aqui do caminho aqui, ó, user, Guilherme, desktop, cadastro clientes, beleza? Já estamos dentro da pasta do nosso projeto. E a primeira coisa aí que nós vamos aprender aí é .NET, um comando do .NET seria .NET new list. E ele vai listar aqui pra gente alguns tipos de projeto que a gente pode iniciar com esse framework, né? O framework .NET ele é multiplataforma, então ele funciona tanto para Windows, Mac e Linux, né? Que a gente consegue fazer aplicativos mobile também. Porém, a gente vai fazer uma API web, né? Eu ainda estou estudando a parte do ASP.NET, que seria a parte web do .NET. Então a gente vai usar, ó, tem diversos projetos aqui, ó, Web API, Blazor, que é uma questão front também, MVC, tem diversos projetinhos aqui, tá? Mas o que a gente vai usar é esse Web API aqui, ó. Isso aqui é só para a gente listar mesmo, vocês entenderem um pouco mais do .NET. Então, para a gente iniciar o nosso projeto aí, vamos escrever .NET New Web API. Rodando esse comando aqui, ele já vai começar a criar umas configurações iniciais aqui do nosso projeto. Como vocês podem ver aqui, ó, ele já criou 2 pastas, já criou alguns arquivos.
E antes da gente prosseguir aqui também, eu queria falar sobre as extensões. Então, nas extensões aqui, ó, principalmente, quando você baixar o .NET SDK do .NET e o VS Code, ele vai te sugerir para instalar algumas extensões. Sugiro que você instale essas extensões sugeridas, que o próprio VS Code vai sugerir. Mas duas principais aqui que eu instalei na mão, que é essa C# Extensions. Instala essa extensão aqui, que ela é essencial, a gente vai ganhar muita produtividade com essa extensão. E uma visual também, que é esse aqui, ó, VS Code Icons, que ele deixa aqueles iconezinhos mais bonitinhos ali, é 100% visual essa extensão, mas eu acredito ser bem importante aí, pelo menos me ajuda bastante, tá vendo? Ó, esses ícones, ele diferencia tudo aqui, sem ele não fica desse jeito. Então, para ficar igual ao meu aí, baixe principalmente essas duas extensões. Então fechou, vamos lá para o nosso roteiro. A gente acabou de criar o projeto aqui, iniciar o projeto. Então vamos instalar as extensões necessárias agora, que é principalmente do Entity Framework aqui, ó. Vou abrir esse link, lembrando que todos esses 4 links aqui vão estar na descrição do vídeo. Então você não precisa ficar procurando no Google, só clicar aqui e abrir o link, tá? E aqui tem alguns comandos que nós vamos precisar instalar. O primeiro deles é instalar o Entity Framework globalmente na sua máquina. Se você nunca usou o Entity Framework, tá aqui, ó, pelo CLI do .NET que nós vamos utilizar, né? Não, mentira. É esse aqui. Cadê? É esse mesmo, tá certo. Instalar globalmente o Entity Framework. Só vir aqui, ó, copiar no terminal, ó, .NET to install, mandar rodar. O meu já está instalado, tá? Essa ferramenta você só instala uma vez como tá na sua máquina, né? Ela vai instalar globalmente, então aqui esse comando vai instalar na sua máquina. O meu, a ferramenta do .NET já está instalada, por isso que deu essa mensagem aqui. Porém, o seu vai começar a instalar as configurações do Entity Framework na sua máquina. E ainda tem mais 2 comandos sobre o Entity Framework que nós precisamos rodar antes de... Em todo o projeto. Esse global você instala uma vez só. Esses outros 2 que nós vamos instalar, que é um framework do Entity Framework do SQL Server, que é o banco de dados que nós vamos usar, e um outro aqui de design. Não se preocupe em entender, na hora que a gente for utilizar isso eu vou explicar, mas é só para a gente estar configurando o nosso ambiente aqui em primeiro lugar, beleza? Então primeiro vamos instalar isso aqui, ó, CLI do .NET Core do Entity Framework SQL Server. Só copiar, lembrando que o link está aí na descrição. Rodar aqui, ó. Ele acabou de instalar, tá? O nosso Entity Framework. E mais um aqui, que é o Entity Framework Design, que é esse aqui, ó, .NET, outro pacote. Eu vou explicar aqui assim, vamos terminar de rodar esses comandos que eu vou explicar. Então, beleza, nossos pacotes aí, o ambiente está configurado. Agora vamos entender o que é cada arquivo aqui. Em primeiro lugar, esses app settings aqui, né, são as configurações do aplicativo, com variáveis de ambiente, algumas configurações de banco de dados. Uma é porque a gente está trabalhando com o aplicativo em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, esse aqui, a diferença desse para esse é que esse aqui está em produção e esse em desenvolvimento. Quando a gente for configurar o banco de dados, isso vai ficar mais claro para vocês o que eu estou falando. Mas... Então, esse aqui são as configurações, tá? Que vai ter algumas variáveis nossas aqui. Cadastros clientes.csproj é a configuração de pacotes que está no nosso projeto, qual é a versão das tecnologias que nós estamos usando, como por exemplo, aqui a gente está usando .NET 8.0, tem algumas outras coisas aqui que provavelmente a gente vai precisar mexer e vocês vão entender um pouco mais. Tem os pacotes que a gente acabou de instalar, ó, tá vendo que isso aqui, ó, Package Reference, Include, ele está incluindo o pacote aqui, ó, do ASP.NET Core, ele está incluindo aqui, ó, o framework que a gente acabou de instalar, que é o Entity Framework.design. Ele está inserindo aqui, ó, um pacote do SQL Server. Então aqui a gente consegue ver todos os pacotes e todas as versões que nós estamos usando nesse projeto específico. Legal? Agora o program aqui, que é onde começa, starta o nosso programa, né? É o primeiro arquivo aí a ser rodado, vamos dizer assim. Então aqui a gente vai buildar alguns serviços aqui, né? Como por exemplo,
build service, endpoints, a gente vai buildar aqui também os controllers. O que você tem que entender desse programa aqui é o que vai rodar o nosso aplicativo, fazer algumas ligações. Ele starta o nosso aplicativo, acho que resumindo bem, seria isso. Então vamos lá, né? Criamos nosso projeto, instalamos as extensões, nosso ambiente aí está configurado. Vamos criar nosso primeiro arquivo aí, que seria as models. Isso aqui são as entidades, a gente vai abstrair agora o nosso problema real para o mundo da programação, para o mundo do código, né? No nosso caso aqui, a gente vai criar um cadastro de clientes. Só fechar o WhatsApp aqui para não ficar apitando. Então, vamos clicar aqui fora e abrir uma pasta chamada Models, beleza? E dentro dessa pasta Models, nós vamos criar aqui, ó, clica com o botão direito em cima, se você tem que instalar aquela extensão que eu sugeri no início do vídeo, porque aí a gente não precisa ficar repetindo o código, ó. Aí a gente, ó, New C# Class. Aí aqui vamos criar, então, cliente.cs, que vai ser a nossa primeira classe aí, o nosso primeiro model, né, a nossa primeira entidade a ser abstraída aqui no nosso sistema, beleza? Então aqui a gente vai criar o que tem, que informações nós precisamos do cliente, né? Como, por exemplo, só digitar próprio aqui, ó, ele vai dar um atalho. Então, um cliente nosso tem que ter um identificador, né, único. Toda questão de banco de dados, a gente precisa de ter um identificador único, principalmente em SQL, né? Na verdade, orientado a documento também, que é o MongoDB. Então, a gente precisa de um ID. Nosso cliente também precisa ter um nome. Digita próprio aqui, para você não ter que digitar tudo, ó, ele já dá automático, tá? Então vamos tipar aqui string, o C# é uma linguagem tipada, né? Então a gente tem que tipar todas as variáveis, os retornos de função, todos os parâmetros. Então aqui a gente vai colocar nosso nome do cliente, né, na verdade. Vamos fazer mais uma propriedade aqui, não vamos inventar demais não, porque aqui né, precisamos de muita para um projeto aqui de educacional, vamos dizer assim. Telefone do nosso cliente. Vamos colocar a última propriedade aqui para a gente colocar uma propriedade booleana aqui. E vai servir se o nosso status, se o nosso cliente está ativo ou não. 1 está ativo, 2 não, né? Um boolean aí, né? Um tipo de dados aí booleano. Só para a gente saber se o nosso cliente está ativo ou não no nosso banco de dados. Então, primeiro o nosso models aí está criado. E esses warnings aqui, se você quiser tirar, você pode vir aqui, ó, tá vendo que tá amarelinho? Como se estivesse dando um erro nesse telefone. Isso aqui é questão de um pouco de... não sei se é programação defensiva o termo, mas ele está avisando aqui que essa propriedade pode iniciar e o valor padrão é nulo, né? Vamos dizer assim. Essa variável pode ser nula, sim ou não? Ele está avisando aqui pra gente. Se você quiser desativar isso, basta vir no CS Project aqui, ó. Esse no label aqui, você, em vez de estar habilitado, você dá um disable aqui, ó. Disable, salva. Já ele para com esses warnings, ó. Tá vendo? Ó, sumiu. Então, não tem problema estar ativado também, é só uma questão também, não vou entrar a fundo aqui, mas é uma questão de... para evitar erros e tudo mais, porém, no nosso caso aqui, pode desativar para não ficar aquele aviso feio ali, fechou? Então, criamos nossa primeira entidade aí, né? A nossa primeira model. Agora vamos criar um contexto, aí eu vou explicar um pouco o que é o End Framework e tudo mais, o que serve esse contexto aqui, tá? Então, clica aqui fora, vamos criar mais uma pasta dentro do nosso projeto, chamada Context, beleza? E dentro dessa pasta Context, a gente vai criar uma nova classe aqui, chamada Clientes Context. Tá, agora o que nós vamos fazer com esse contexto? Esse contexto, ele vai ser um contexto que vai criar o nosso banco de dados. O Ent Framework vai usar essa classe aqui, esse contexto, para criar o banco de dados, as tabelas e tudo mais. Eu vou escrever o código aqui. A primeiro momento, eu vou tentar
Eu vou explicar o que eu consegui explicar aqui, mas a primeiro momento não se preocupe, muito desse código aqui é marretado também, então muitos dos projetos que você for repetir, você vai ter essa referência, copia e cola, muda as variáveis que você precisa utilizar, mas a primeiro momento também não é muito difícil, tá? Então, vamos lá. Primeiro ela tem que herdar aqui de uma classe do End Framework, né? Ele tem que herdar aqui dbContest, se eu não me engano, contest, beleza? Então ele já faz aqui também, ó, use Microsoft.end Framework, ele importa aqui esse namespace aqui, né, do End Framework, que a gente vai fazer uma herança aqui, que é um conceito de programação orientada a objeto também, do clientes aqui, no nosso contexto, ele vai herdar um dbContest, que é do End Framework, que é por isso ele vai usar essa classe aqui, tem algumas propriedades, alguns métodos, para já automatizar certas coisas para a gente, tá? Então, nós vamos criar aqui primeiro também um construtor, né, public, clientes, contest, vamos passar que ele é um pouco mais chatinho de decorar. Então, tô quase pegando com a colinha aqui também. Então, clientes contest, que é o nosso construtor. A gente vai receber aqui, tipar ele como nosso próprio cliente contest, né? Beleza, aqui fechamos. Então, pode deixar esse método em branco mesmo, esse construtor. Mas aqui, né, dá para perceber, como eu expliquei esse dbContest aqui. Então, a gente está criando uma propriedade, né, que é um dbContest option, que vai receber nosso próprio contexto. Isso aqui ele está criando uma ligação, uma sincronização com o nosso banco de dados. Confesso que também está um pouco marretado isso para mim, tá? E agora a gente vai criar a nossa tabela dentro do banco de dados. db7. E aqui a gente vai passar o parâmetro como cliente, né, que é a nossa models aqui, ó. Nós vamos criar no banco de dados uma tabela chamada clientes, beleza? Pronto, está fechado aqui o nosso contexto. E como eu disse, isso aqui é uma classe para o Ent Framework utilizar. Nós vamos cadastrar aqui agora, configurar o banco de dados, fazer as migrations e vai ficar mais claro isso para todo mundo também. Então nós instalamos as extensões, criamos a entidades model, criamos o nosso contexto, tá? Vou configurar a conexão. E antes vamos explicar esse Ent Framework que eu coloquei aqui no nosso roteiro. Então o que o Ent Framework faz? O Ent Framework ele vai fazer a ligação com o nosso programa, né? Ele é um Object Relational Mapper, é isso? Como Object Relational Mapper, sei lá como pronuncia bonitinho, mas é o ORM. Você vai ouvir falar bastante nesse ORM. Então ele vai fazer a nossa comunicação do nosso programa com um banco de dados. Em vez de a gente ficar escrevendo cada comando SQL, se você está aqui, provavelmente você conhece um pouco de banco de dados, sabe que o SQL é uma linguagem diferente do C#. Então, para a gente economizar tempo, é o que o Ent Framework oferece para a gente no final, né? O que ele agrega de valor. Ele vai otimizar nosso tempo e a gente não vai precisar ficar escrevendo o comando SQL, porque ele vai automatizar isso. Ele então vai pegar a nossa entidade, nosso modelo ali, nossa models, que, por exemplo, é o nosso cliente, que tem o ID, o nome, o contato, e ele já vai fazer essa tradução e criar, por exemplo, o CRUD. Ele vai criar lá um create, vai criar um insert, vai criar, sei lá, um update, um select, tudo no banco de dados automaticamente, sem que a gente precise escrever cada comando SQL no nosso sistema. Então ele ganha uma produtividade aí, ele oferece pra gente ganho de tempo e em vez de ficar reinventando a roda, ele faz isso tudo pra gente, certo? Vocês vão entender na prática aqui quando isso acontecer também. Então, o Ent Framework é isso, ele faz a ligação entre o nosso sistema e o banco de dados. Bom, então vamos agora configurar a nossa conexão, tá? Primeira coisa que a gente precisa configurar a nossa conexão aqui é nesse app settings, né? .development aqui.
que a gente vai configurar a nossa connection strings. Eu já até copiei aqui para ficar mais fácil, em vez de a gente ficar escrevendo todo esse código, eu vou colocar aqui e vou explicar, beleza? Então a gente está fazendo uma conexão aqui com o nosso banco de dados, a gente precisa falar para o nosso sistema qual banco de dados a gente está usando, qual que é o server que a gente vai entrar, né? Quando tem senha, a gente vai passar as nossas credenciais aqui também. Então, conexão padrão, server local, localhost /SQL Express, que é o banco de dados SQL que a gente baixou. Eu vou abrir ele aqui em breve. Esse aqui é o nome do nosso banco de dados. Vamos colocar aqui cadastro clientes. Nosso banco de dados vai chamar esse. Isso aqui é questão de segurança. Isso aqui o meu uma vez deu erro sobre confiança ali de certificação do servidor. Aí eu procurei na internet, eu vi que colocar isso aqui resolve. Então eu já recomendo que você coloque isso aqui. Eu vou deixar esse código todo no GitHub, então você pode baixar e copiar em vez de pausar. Se preferir, melhor você pausar o vídeo se você estiver fazendo aqui junto comigo, né? E copia. Não tem muito segredo aqui, tá? E agora dá pra gente ver um pouco a diferença. Isso aqui, ó, do appsettings.development e o comum. Se a gente fosse configurar o banco de dados aqui, por exemplo, a gente não ia rodar ele no nosso servidor local. Um servidor local é quando a gente está desenvolvendo na minha máquina. Se a gente for subir para produção, subir ele numa cloud, por exemplo, numa AWS, numa Azure, a gente ia cadastrar aqui essa mesma coisa, só que a conexão padrão seria o server lá da Azure, a gente ia colocar nossas credenciais, teria algumas outras variáveis aqui, outras configurações. Mas só para vocês entenderem qual que é a diferença entre esses dois aqui, beleza? Esse aqui é a variável que quando a gente está em ambiente de desenvolvimento. Agora a gente precisa ainda fazer uma configuração aqui no nosso program, buildar algumas coisas aqui, tá? Aqui, ó, logo aqui a gente vai adicionar também questão de configuração de banco de dados, também é um pouquinho mais chatinho aqui. Essas funções aqui não precisa decorar, confesso que eu também, se eu escrever aqui sem, também não decorei. Então, sempre estou procurando referência, pesquisando. Primeiro momento, você precisa entender a lógica, a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos buildar aqui um serviço, service.addDBContest, tá? Que vai receber aqui a tipagem cliente contest, que é o nosso contexto, né? Eu vou escrever tudo aqui e ao final dele a gente conversa sobre, acho que fica melhor assim. Então, beleza, escrevi aqui, então ele está buildando o serviço, né? Está adicionando o contexto aqui no nosso banco de dados. A gente está usando o contexto que nós criamos aqui, que é a classe aqui clients.contest, né? Clientes.contest, quer dizer. E ele está pegando, ó, tá buildando aqui no SQL Server, que é o banco de dados que nós vamos usar. Tem até que importar aqui, ó, para ele, use Ent Framework Core. Ele já tira o erro que nós estamos usando, beleza? E ele tá pegando, ó, get connection string conexão padrão, que é o que a gente colocou aqui, ó. Tá vendo, ó? Conexão padrão. Ele tá pegando essas variáveis para ele acessar o banco de dados, servidor e tudo mais, tá? E ainda coloquei esse builder service add controller aqui, que ele, na verdade, eu poderia ter feito isso em outro momento, que é quando a gente vai adicionar o nosso controller aqui, ele vai chamar o nosso controller pela aplicação. Então já coloca, já copio isso aí para o projeto, já que eu já fiz aqui. Então, teoricamente, o nosso banco de dados está configurado. Agora a gente vai precisar fazer as migrations, que é o comando que a gente faz aí a sincronização do Ent Framework com o banco de dados, que aí sim ele vai criar o nosso banco de dados no SQL Server, vai criar a nossa tabela, tudo através de comando de linha de comando aqui no CLI mesmo, beleza? Bom, vamos para o nosso sexto passo aqui, então, que é fazer as migrations, né? Como eu já comentei, a gente fazer a sincronização aí do Ent Framework do nosso sistema com o banco de dados. Então, o primeiro comando aqui, vou limpar esse terminal aqui. O primeiro comando aqui que a gente precisa fazer é o .NET Ent Framework migrations add e o nome da nossa migrations é clientes db. Clientes, cadastro cliente, né? Cadastro clientes.
O nome pode ser o que você quiser, na verdade. Tô gastando a onda aqui, mas... Então tá buildando aí já nossas migrations. Pode perceber que ele criou uma nova pasta aqui chamada migrations. E se a gente averiguar o que tem aqui dentro, ó, tem 3 arquivos aqui. Cadastro clientes, ó, que é o nosso nome que a gente deu nas nossas migrações aqui. E se a gente clicar, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. Eles têm 2 métodos, um up e um down. O up aqui ele está criando a nossa tabela clientes, né? Dentro do nosso banco de dados lá, que se eu não me engano chama cadastro clientes, que é o que a gente colocou aqui, e lá no nossas variáveis lá da connection string. E dentro de clientes tem um ID, um nome, um telefone e o status, que é onde ele está puxando da nossa models, que a gente criou aqui, ó, ID, nome, telefone, status. Então ele está puxando a nossa model, criando no nosso banco de dados uma tabela de cliente que a gente colocou aqui, perfeito? Então geralmente a gente não manipula esses códigos aqui quando a gente quer manipular alguma dessas propriedades aqui, colocar número máximo de caractere, a gente manipula aqui mesmo, tá? Tem uns métodos aqui para a gente manipular na própria model aqui, mas, né, é só como curiosidade explicar mesmo que pasta é essa das migrations, mas ele ainda não sincronizou com o banco de dados, ele só criou os scripts, agora a gente precisa rodar outro comando, que é o .NET End Framework Database Update. Então pode rodar aí, que agora ele vai fazer essa sincronização. Já deu esse erro aqui, sempre dá esse erro aqui, ó. É só a gente fazer isso aqui. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu sei. É só vir aqui no CS Project, ó. Tá vendo essa Invariant Globalization aqui? É só mudar para False, que ele vai funcionar, beleza? False. E vamos lá de novo, então, .NET End Framework Database Update. Ele tá startando aí. Aí, agora foi, tá? Então, qualquer coisa é só mudar. Se der algum outro erro, copia o erro, cola lá no Google, averiga o que aconteceu, mas eu vou deixar esse código lá no GitHub para você baixar também. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Nada mais, nada menos, ele está inserindo o comando SQL aqui na nossa aplicação. Em vez da gente fazer isso na mão, manualmente, ele automatizou isso para a gente e a gente não precisou gastar esse tempo. Por exemplo, ele está criando uma tabela, ó, execute db commands, tá aqui, ó, create table clients, que é o nome da nossa tabela. Tá criando dessa tabela uma linha que chama ID, uma linha que chama nome, uma linha que chama telefone e uma linha que chama status. Legal? Então ele criou aqui com comandos SQL, em vez de a gente precisar escrever à mão. Fora que ele criou o nosso banco de dados aqui também, ó, cadê? Vamos procurar aqui o comando dele. Opa. Nossa database aqui também, ó, create database cadastro clientes, e dentro dessa database chamada cadastro clientes, ele fez todo aquele processo, o create table clientes, e dentro dessa tabela clientes, ele criou lá cada linha com o nosso ID, nome, telefone e status. Fechou? Então é isso que o End Framework fez, auxilia aí a gente perder menos tempo e ganhar produtividade. Então vamos limpar aqui nosso CMD, né? E então a gente já configurou a conexão, já fez as migrations, agora vamos criar o controller, beleza? Então voltando ao nosso projeto, vamos criar uma nova pasta aqui chamada controllers, beleza? Dentro dessa pasta vamos criar nosso primeiro controlador, então, API controller, clientes controller, cliente controller. E para que serve esse controller, né? Esse controller ele vai controlar literalmente a nossa aplicação. A gente vai criar aqui as rotas, nós vamos criar aqui os verbos HTTP, né? Nós vamos manipular aqui o banco de dados. E o nosso program.cs aqui vai direcionar tudo para a nossa aplicação, para o nosso controller. Ele vai intermediar, então, como se fosse o usuário dessa API com o banco de dados. Então, ele vai intermediar essa conexão entre tudo aí, tá? Então a gente vai configurar aí rota, CRUD, entre outras coisas aí, beleza? Então o primeiro momento aqui é essa base inicial do nosso controller. Essa propriedade aqui todos têm que ter, tá? Essa rota aqui é literalmente a URL que nós vamos acessar. Vamos apagar esse API aqui, vamos deixar só controller, tá?
Então, o que isso quer dizer? Quando a gente digitar lá na URL a nossa URL padrão, né, que no caso aqui é localhost, barra clientes, ele vai chamar esse controller aqui e você não precisa digitar lá clientes controller. Por isso que isso aqui tá apontando aqui controller, para ele desconsiderar esse controller, certo? Então isso aqui é para a gente manipular nossas rotas aí. Então ele faz uma herança aqui também de novo, programação orientada a objeto, né, do controller base, tá? Nossa API aqui, que é um módulo aqui, ó, do ASP.NET Core. Então ele tem essa classe aqui, control base, tem algumas propriedades e métodos que vai auxiliar a gente na hora de construir esse controller aqui. Vocês vão perceber aqui já já. Primeiro, vamos criar aqui nosso banco de dados, né? Nossa variável do banco de dados, read only. Então nós vamos encapsular ela aqui, que é outra questão também de programação orientada a objeto. Vamos tipar aqui com o cliente context, vamos criar nossa variável aqui. Eu vou digitar o código, depois eu explico. Vamos lá, estou digitando aqui porque eu também não sei isso tudo de cor, então acho que é mais fácil digitar e depois explicar, tá? Então aqui a gente está construindo construindo o construtor, né, da nossa classe aqui, onde a gente vai instanciar aqui, na verdade, atribuir o nosso banco de dados, que é aqui, né, um contexto que nós criamos aqui, que está ligando com o Entity Framework, que está criando o banco de dados, e ele vai receber esse context, essa variável aqui, beleza? Então, a gente está ligando aqui com o banco de dados também, né? Tipando o nosso contexto, e isso aqui é encapsulamento. E o nosso context, que é a variável que nós... Peraí, tá errado aqui. Context. Não, tá certo. Então, a gente está agora, o construtor, enviando o nosso banco de dados para essa variável. Então, teoricamente, nossa configuração inicial do nosso controller está pronta para a gente começar a escrever os verbos da HTTP. E como o nosso banco de dados foi criado e ainda não tem nenhum cliente cadastrado lá, vamos fazer o verbo post, né? Que é para a gente criar registro do nosso banco de dados. Então, a gente cria aqui nessa mesma classe. Então, vamos criar aqui nosso primeiro get aqui, tá? Nosso primeiro verbo. Post, quer dizer. Tá? Então, então todo verbo HTTP vai ter essa propriedade em cima. Não sei como é que se chama de propriedade mesmo. Essa característica em cima, essa método aí para definir, né, a rota aqui do HTTP, o protocolo, na verdade. Então a gente vai usar aqui uma função, né, que provavelmente vem da herança do controller base aqui, né? A gente está usando polimorfismo aqui também. De criar, né? Vamos colocar em português mesmo, né? Ou geralmente o pessoal usa post mesmo aqui, ou inserir, criar, né? Só para ficar mais fácil de compreender aqui. Criar. Então aqui a gente vai passar um dado, né? Chamado cliente, de tipo cliente, né? Que é o nosso model. Ele vai receber um dado tipo cliente, que é a nossa models aqui. Uma variável chamada cliente. Tá. Aí dentro dela, então, nosso context, a gente vai ter um add cliente. Salvamos, então, ela na nossa lista, na nossa tabela clientes, que é o contexto aqui no nosso banco de dados, né? Que é essa conexão que a gente fez aqui em cima, as configurações. Depois a gente vai salvar essas mudanças dentro desse contexto, né? Tem que adicionar e depois salvar para ele atualizar. E dar um return aqui, ok, aqui, qualquer coisa aqui do cliente para a gente visualizar o que foi construído aqui, o que foi inserido no nosso banco de dados. Então, nosso primeiro verbo aí HTTP, que é o create, o post, né, na verdade, está pronto. A gente já consegue rodar a nossa aplicação aqui e testar algumas coisas, fechou? Então, e para rodar a nossa aplicação tem dois comandos, tem o .NET Watch Run,
Então aqui tá os nossos controllers, tá? Por que que tem dois aqui? Esse Weather Forecast aqui, que é a previsão do tempo, é como se fosse um Hello World dessa nossa API aqui, já vem pronto. Se a gente for lá no nosso projeto aqui, ó, tá aqui, ó, dá pra tirar isso ou jogar esse app run. Acho que se a gente jogar esse app run lá pra cima, ele não puxa aqui. Mas indiferente, tá? Eu não vou mexer aqui não para não ficar uma coisa mais difícil, mais uma coisa pra gente prestar atenção, mas dá para deletar isso aqui e colocar esse app run lá para cima, tá? Mas não vou mexer nisso agora, então desconsidere esse aqui, ó, que é um padrão do Web API, vem sempre com isso aqui, a gente deleta e o que a gente está construindo é esse aqui, ó, tá? Então, para a gente testar aqui se está funcionando ou não, aqui a gente está no interface do Swagger, tá? Então, você vai sempre rodar aqui com o .NET Watch Run, que ele vai facilitar aqui para a gente, ele já vai abrir nessa rota aqui do Swagger, e toda alteração que a gente fizer no código, ele já puxa automaticamente. O .NET Run, ele é estático, ele vai puxar, mas ele não vai ficar monitorando se a nossa aplicação mudou algum arquivo ou não. Essa é a diferença do .NET Watch Run, né, de ficar observando ou monitorando a nossa aplicação do .NET Run. A gente usou o .NET Watch Run e é o que nós vamos usar aqui nesse projeto, tá? Então, para a gente inserir aqui, ó, vamos colocar aqui try out. Então, ele já abre aqui um formulário aqui de JSON aqui para a gente inserir o nosso primeiro cadastro aqui no nosso banco de dados. Ó. Vamos apagar o ID, porque o ID é criado automaticamente pelo banco de dados, né? Vamos colocar aqui o nome aqui, então, Guilherme. O telefone, vamos colocar um número qualquer, né? Vamos dar uma batida no teclado aqui. E o status é true, que ele tá ativo. Execute. E deu certo, ó. Não, mentira, deu erro. Not found. Então, deu um erro aqui, na verdade. Vamos mexer no nosso programa aqui, então. Então, ó, o que que eu fiz? Eu tinha esquecido do Map Controller. Então, insere isso aqui debaixo dessa propriedade sua. Insere o Map Controller e o app.one aqui. E vai ter um wrap.one logo aqui, ó. Depois desse with OpenAI aqui. Apaga ele. Na verdade, pode apagar isso aqui tudo, ó. Vamos apagar isso aqui tudo. Apaga tudo. Fechou. E deixa desse jeito aqui, ó. Que aí vai funcionar, beleza? Então, voltando aqui, ó, para nossa aplicação, depois de corrigir esse erro, vamos lá, try out. Vamos de novo inserir aqui, apagar o ID. Eu já inseri um teste aqui, vamos inserir um fulano, um telefone novo aqui também, 328999. Em vez de true, vamos lançar um false. Ah lá, ó. Enviamos, então acabamos de inserir o fulano no nosso banco de dados, ele é o ID2, porque eu já inseri um como teste aqui na hora que deu o erro, parei para procurar o que era o erro ali. E era realmente o programa ali, o que eu expliquei ali para vocês, só vocês fazerem esse ajuste que vai dar certo. E agora já está funcionando, então o nosso método post aí já está funcionando no nosso banco de dados. Vamos fazer agora todos os outros verbos HTTP aí, tá? Então criamos o controller e o create, mostramos o Swagger, né? Para que funciona o Swagger aqui, que é essa aplicação. O Swagger, ele é para auxiliar o desenvolvedor mesmo a mexer com a API, em vez de mexer só com o endpoint aqui na URL. No verbo get, eu vou mostrar isso para vocês na prática, vai ficar claro. Nós vamos construir o get agora. Ele é um pacote visual mesmo, tá vendo? Que a gente não construiu nada de HTML, CSS, nada disso, mas ele tem uma parte visualzinha aqui que auxilia aqui na documentação, no entendimento da API aqui, ó. Entende, ó? Então, é isso que funciona o Swagger. E a gente não precisou instalar o Swagger, porque esse projeto de Web API do .NET já vem com esse pacote instalado por padrão. Por isso que a gente não precisou instalar. Voltamos lá para o nosso controller. Vamos criar aqui agora o verbo get, para a gente listar aqui os nossos cadastros, né? HTTP get
sempre usando o método eActionResult, né? Aqui, na verdade, a gente só vai listar, então não precisa passar nenhum parâmetro. Então, nós vamos criar uma variável aqui, cliente, né? Que vai receber aqui o contest.clientes, que é a nossa... Aqui tá cliente ou o nosso contexto? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá clientes. Então, vai receber clientes, a lista de clientes, né? ToList. Então, o que a gente fez aqui, né? A nossa variável cliente está recebendo a lista de todos os clientes que está dentro do nosso contexto, que é a nosso banco de dados, certo? E agora a gente retorna aqui o nosso próprio cliente, né? Faltou o nome aqui do método, ó. Geralmente é get, né? Mas vamos colocar aqui, como a gente está colocando tudo em português, listar, não tem problema, tá? Então aqui já está pronto o nosso outro verbo HTTP aí, o nosso get, né? Então é uma leitura do CRUD, né? Então vamos voltar lá para o nosso... Aqui, ó, ele já atualizou aqui, ó, clientes/get, tá? Então abrindo aqui, dando tryout e execute, ele vai listar pra gente, ó, a gente tem dois registros, um sou eu, o Gui, que eu criei aqui na hora para corrigir aquele erro, e o outro que nós criamos juntos aqui é o fulano, ó. E por que a gente não precisa do Swagger? Ó? A partir dessa URL aqui, ó, a gente consegue fazer a requisição só pela URL, ó. A gente abrir uma outra aba aqui, clientes, ele retorna um arquivo aqui pra gente, ó, com os nossos registros também, sem precisar do Swagger. Só que fica muito mais feio de ver, né? O Swagger aqui facilita bastante, é uma ferramenta visual aqui para auxiliar a gente a construir a API aqui, principalmente os desenvolvedores, né, em documentação e tudo mais, tá? Mas os endpoints não necessariamente depende do Swagger para rodar, como eu mostrei aqui, a gente consegue rodar no próprio URL, fazendo request direto na URL. Direto não, né? Na verdade a request não mudou nada. Mas na hora de inserir dados a gente tem que ter algum formulário, algumas outras configurações aqui de front-end também, e o Swagger não nos auxilia nisso. Vamos lá, criar o nosso outro verbo HTTP aqui. Podemos criar um delete agora, vai. E nesse delete a gente tem uma particularidade aqui, que para a gente deletar a gente vai precisar escolher o ID, né? Para a gente não deletar todos o nosso banco de dados. Se você faz um delete no SQL lá sem o where, né, do ID, ele pode deletar tudo. Então a gente pode aqui passar como parâmetro aqui na rota um ID, né, que vai ser o ID do cadastro que a gente deseja excluir, né, do nosso banco de dados, para evitar a gente deletar tudo aí. E é como funciona aqui, na verdade. De restante, ó, bem parecido, public e action result. Vamos colocar aqui delete. Aqui a gente vai passar o inteiro ID, né? Na verdade, só o inteiro ID. Copiei e colei aqui para facilitar, não precisa ficar copiando, não tem isso tudo decorado também. Então agora você vai ter esse projeto de referência também para copiar e colar. E importante a gente entender. Então, de novo, a gente criou outro verbo aqui, o delete. Agora a gente tem que passar um inteiro, né, um ID, para a gente excluir o registro específico que a gente deseja excluir. Então aqui ele está literalmente aqui de novo, né, procurando o nosso cliente desejado pelo ID dele e salvando numa variável cliente. Opa, chutei o pé aqui da câmera. Agora ele está verificando se o cliente que a gente procurou o ID está nulo, é porque não existe nenhum registro para a gente deletar. Esse ID não existe, então retornar not found, não encontramos esse ID. Se existir, ele vai pegar a nossa variável no nosso banco de dados e remover cliente. Então ele vai lá na nossa tabela, ver o ID que a gente tem e remover da nossa tabela o registro específico. Vai salvar, né, as configurações e vai retornar aqui o no content, né, que deu tudo certo aqui no final. Então ele não retornou nada, não tem nada, é porque não tem esse ID, beleza? Então bem tranquilo aí também, vai ter mais um verbo HTTP lá agora, o delete, tá? Então vamos primeiro puxar aqui qual que a gente tem, né? A gente tem nós temos o Gui e o fulano. Vamos deletar aqui o ID 1, tá?
tryout. Vamos tentar deletar aqui um que é o Gui, se eu não me engano. Execute. Então deu, ó, voltou 204 dos retornos aí de 200 a 299. São dos retornos de sucesso, né? Que deu certo. Então vamos ver aqui mesmo se deu certo aqui agora. Vamos tentar de novo aqui, execute. Aí agora só tem o 2, ó. O registro 1 foi deletado, tá vendo? A gente foi lá, deletou, deu um get aqui para listar todos e só o fulano foi deletado, porque só o fulano tá presente no nosso banco de dados, porque a gente deletou do ID1 que era o Gui. Então mais um verbo aí HTTP feito. Vamos fazer aqui o update agora. Eu vou copiar e colar aqui para facilitar, tá? Então, né, copiei e colei aqui, fiz as alterações necessárias para a gente otimizar o vídeo aqui. Então, de novo, mais um verbo aí pronto, tá? Mesma coisa, ó, a gente está passando inteiro o ID, porque agora a gente vai dar um update, né? Nós vamos atualizar um contato específico. Então, a gente precisa do ID atualizado de novo, porque se a gente der um update lá sem where de novo no banco de dados, a gente vai atualizar todos do banco de dados. Então, tem que passar o ID. Mesma lógica aqui do delete, né? Do delete. Então, a gente procura esse nosso registro no nosso banco de dados. Se não tiver, se ele não encontrar, ele retorna not found. Se ele encontrar, ele vai salvar, né? Nosso cliente DB aqui, que é a nossa variável, ponto nome, que é o que ele está passando, vai salvar no nosso cliente ponto nome, que é a nossa tabela do banco de dados. Vai salvar linha por linha. Mesma coisa aqui, vai dar update, né, na nossa tabela, salvar as informações na tabela e retornar aqui o nosso próprio registro atualizado. Então vamos lá para a gente visualizar aqui, ó. Já está aqui o put, beleza? Então vamos tentar aqui, a gente tem só o 2, né? O ID é 2. Então vamos deletar aqui, nós vamos mandar a string aqui, ó. Em vez de ser fulano, vai ser ciclano. E vai ser isso aí mesmo, o restante. Vamos lá agora no nosso get. Ah lá, atualizou. Era fulano, agora é ciclano. Não tinha o número de telefone, agora é string. Se eu não me engano, era false, agora é true. Então, atualizamos aqui. Então, mais um verbo aí feito com sucesso, tá? Aqui, né, a gente já criou todos os endpoints. Claro que isso aqui é o básico do básico. A lógica vai funcionar sempre assim. Mas é óbvio que a gente pode acrescentar várias coisas aqui. A gente tem que acrescentar camadas de serviço. A gente tem que acrescentar aí DTOs, a gente pode acrescentar outras formas de verbos aqui, como por exemplo, a gente tem os quatro verbos aqui, mas a gente pode fazer um get por ID, né? A gente não quer listar todos, a gente quer listar um específico para uma pesquisa, por exemplo. A gente pode brincar aqui com diversas coisas. E cada empresa, na verdade, cada projeto tem uma metodologia, tem seus princípios, tem suas boas práticas, tem sua arquitetura e design de software. Então, a gente tem que entender aqui a lógica dessa aplicação, como que as coisas